tudo bem? Eu sou Thalita Lombardi, a sua youtuber e blogueira de negócios. Primeiro vídeo do mês, a gente começa falando sobre venda, sim, esse é o terceiro vídeo bem legal pra vocês. Se não assistiu o primeiro e o segundo, essa é uma sequência. O primeiro foi planejamento de vendas, o segundo foi prospecção e hoje a gente vai falar sobre reunião, calls e tudo mais. Eu quero te convidar para se inscrever aqui no canal, deixar aquele like, compartilhar esse vídeo com os amigos assim que terminar. Beleza, de criança? Vamos ao conteúdo. Existia uma tendência já antes até da pandemia da gente fazer reuniões via call, via uma ligação no WhatsApp, um telefonemazinho ali, também hangouts rolavam por aí, principalmente quando são empresas de outras cidades. Porém, o momento é outro e todo mundo tem que fazer a reunião via Hangouts, via o aplicativo, via Zoom. E isso é uma coisa que mudou a perspectiva de como você vai voltar depois dessa pandemia para a sua rotina. Será que vai precisar mesmo fazer reunião presencial? Eu acho que sim. Reunião presencial, pra mim, ela tem um quê a mais, né? Você tem um relacionamento, você tem um contato ali. Mas por enquanto você não pode, beleza. Vou te ensinar a fazer isso de forma digital. Se chegamos ao ponto que a gente tem uma reunião, é que a gente fez nossas tarefas de casa direitinho. Você fez mesmo, de verdade? Mas sim, é hora de revisar antes de começar a sua reunião ou seu call. Você entra no site desse cliente, redes sociais, dá uma bugada nele, vê quais são as notícias relacionadas a ele, as últimas coisas ali super importantes para você ter um pouco mais de background na hora que for conversar com esse cliente. Conheça bem as soluções que você tem a oferecer. Não significa que você vai falar todas ou que você vai falar no call, mas que de repente você pode já colocar na hora que estiver falando, você coloca uma cerejinha no bolo ali pra pessoa poder ficar mais animada e vendo que a sua solução é realmente importante. Se você é novato ou novata, é super importante que você chame alguém que já entende mais do assunto pra participar desse call com você. Verificar a internet, meu bem. Sim, é uma coisa básica. Faz os 10 minutinhos antes, né? Faz um teste, porque senão você vai ficar pagando mico na hora da call. Ah, a internet não funciona. Vê se é melhor o Wi-Fi, se é melhor o 4G. Coisa tão simples, técnica. Resolve e aí tá pronto. Você vai fazer o quê? Ficar apresentável. Por que vai ficar apresentável, Thalita? Porque às vezes o cara quer ligar a câmera. Então você pode até estar de, sei lá, de short embaixo, mas põe uma roupinha bonitinha, né? Põe um makezinho, um batom, meninas. Nunca é demais, uma aparência ali mais interessante. Claro que, se não estiver bem, se estiver mal, pode desligar a câmera. Mas deixa que o cliente decidir isso, tá? É super importante ele ter essa abertura de falar, beleza, vamos ficar todo mundo desligadinho ou não, vamos ficar todo mundo ligadinho que eu quero olhar no seu olho. Olho no olho vende, viu, meu bem? Sim. A última coisa é, manda o link para esse cliente 5 minutinhos antes, pra poder até ter aquela expectativa. Às vezes a galera manda no invite, mas não deixe de reenviar o link pra ele, tá? Você mandou o invite lá no Google, beleza, lindo, maravilhoso. Mas assim, 5 minutinhos antes, se você tiver o WhatsApp da pessoa, manda lá o WhatsApp, fala assim, tô te esperando daqui a 5 minutos. Ou manda no e-mail mesmo, responde lá e fala, lembrando, esse aqui é o link pra gente participar, a gente se vê em 5 minutinhos. Existem dois tipos de reuniões que a gente vai falar um pouquinho aqui. A gente tem a reunião técnica, né, e a gente tem a reunião de negócios. Tentar fazer as duas numa só é muito complicado, muito difícil. Se você for falar com a pessoa do marketing, se você for falar com o CEO da empresa, se você falar com a pessoa de, sei lá, de vendas, esquece muito a venda técnica. Você não vai vender um produto, você vai vender a solução para essa pessoa, tá? Então essa é a diferença de como você vai abordar essa reunião. Então você vai ter uma apresentação sim, pequena, simples, que você pode compartilhar a sua tela, né, enquanto está falando, mas aí você tem que deixar muito o cliente à vontade. Às vezes, o mais interessante é você perguntar como que você quer que seja conduzida essa reunião. Ah, você quer ver a minha apresentação ou você quer bater um papo? Às vezes bater um papo resolve tanto quanto você mostrar todos os gráficos que sua empresa fez. Tem as duas opções sempre. Se for uma reunião com o CTO, com alguém de produto, traz alguém também técnico seu, que aí essa reunião vai ser muito mais técnica. Esse pessoal quer saber como essa solução vai ser integrada junto à solução deles, quais são as dificuldades, quais são as maiores possibilidades dentro dessa parceria, dessa venda, disso que você está oferecendo para esse possível cliente. Para esse seu lead que vai fechar assim que a gente sabe que fecha. Pronto para a reunião? 1, 2, 3 e já! Gente, vamos começar aprendendo a quebrar um gelo, meu bem, meus amores e minhas amoras. Quando eu faço uma reunião, por exemplo, com alguém que eu conheço, eu já pergunto uma coisa relacionada a essa história. Ah, se eu conheço a pessoa de algum lugar, eu pergunto se já foi naquele lugar de novo, os amigos em comum, então você começa quebrando o gelo. Quando você não tem, assim, um argumento pessoal pra você falar, você pode quebrar o gelo, por exemplo, nesse momento, pandemia. E aí, está de quarentena, não está? Como é que tá a sua empresa hoje? Como é que tá o seu trabalho, né? Então, assim, você vai perguntando coisas pra que essa pessoa dê uma relaxada e comece
realmente a falar sobre o trabalho. Antigamente, né, quando a gente fazia reunião presencial, quando formos fazer novamente, às vezes esse quebra-gelo dura até 5 minutos. Online eu tenho percebido que ele dura ali 30 segundos, 1 minuto no máximo. As pessoas já ficam assim, ó, vamos direto ao ponto. Mas não deixa de quebrar gelo. Não chega, já abre o copo e fala, tudo bem, Thalita, eu sou... e já começa a despejar. Não. Seja empático, a gente tá no Brasil. Pode ser que nos Estados Unidos funcione, mas aqui a gente tem que ser um pouco mais simpático no começo das reuniões. Procure um lugar silencioso na sua casa. Eu sei que é difícil, às vezes você tem filho, tudo, mas tenta se trancar em algum lugar. Se não der, vai pro banheiro mesmo, que lá a gente sabe que não vai ter problema, ninguém vai entrar. Mas tenta ficar no quarto, vai pra sala, pede pro pessoal sair, fica num lugar reservado e silencioso. Porque senão vai atrapalhar muito na sua reunião se ficar muito ruído. Isso. Problema de hoje em dia, né, são os vizinhos que estão fazendo mais barulho do que o pessoal de casa. A primeira coisa depois de quebrar o gelo é você fazer um pitch sobre o que você faz. Uma coisa rápida, então vou fazer, por exemplo, trabalho com consultoria de marketing de influência e marketing de conteúdo, então eu preciso saber mais ou menos o que sua empresa demanda para eu entender como a gente pode trabalhar juntos. Então por exemplo, um pitch que eu faço da Prestige, que é minha agência. Eu faço um pitch pequeno e normalmente a pessoa fala, já trabalhei com influenciador, eu quero trabalhar com influenciador, a gente faz conteúdo, parou, e assim segue. Quando você fala isso, você abre a oportunidade de falar assim, então, eu gostaria de saber de você, do seu lado, o que é que você já trabalhou nessa área que eu atuo e que tem um pouco mais de expertise, né? E aí a pessoa normalmente vai falar. Tem gente que não fala. Tem gente que fala assim, tá, mas você me ligou pra quê? Então você vai ter que estar preparado para isso. Não, beleza, deixa eu apresentar aqui meus cases. Então num caso desse, quando você leva um forinho ali chato, você apresenta já seus cases e fala que você pode ajudar. Então, por exemplo, eu falaria do meu case com a Yugo, sempre meu amor, minha amada. Pronto, agora eu tenho um novo case também, que é a Home Refill. E aí eu poderia falar um pouco quais são as estratégias que a gente está fazendo para eles de acordo com o que eu sei deles de histórico, o que eu sei deles como cliente, posicionamento de mercado. Claro que você não vai abrir a estratégia inteira, você vai falar um pouquinho do que está sendo feito e o que é diferenciado, que foi você que levou. Então soluções, por exemplo, eu tenho muita solução com muitos parceiros que eu conheço, muitas tecnologias. Então pra mim é muito fácil olhar hoje para uma empresa e falar, tem uma empresa X que eu posso te conectar, eu tenho a Yugo que eu posso te indicar. Então assim, a gente sempre tem alguma coisa a oferecer a mais para esse cliente, mas você só vai saber depois que o cliente falar. Então você vai falar seus cases e falar, bom, agora eu poderia saber um pouco mais sobre a empresa de vocês, o que é que vocês geram de conteúdo, e tô falando conteúdo o tempo inteiro porque é a minha área. Então a sua área é a área de logística. Eu queria entender um pouco quais são as soluções logísticas que você usa hoje, quais são suas dificuldades, seus calos. Então dependendo da sua área, você vai encaixar aí essa fala, perguntando e tentando trazer do cliente algumas informações para que você possa depois pensar na proposta. Aproveita e pega um papelzinho e anota, tá? Pode anotar no celular, assim, o celular eu acho ruim que a pessoa vai achar que você tá conversando com outra pessoa. Então anota no papelzinho discretamente aqueles pontos que você acha que são importantes e que você sabe que você tem solução para esse problema que esse cliente tem. É importante você prestar muita atenção, mas assim, já não fica de cara atrapalhando o cliente falar. Deixa ele raciocinar, deixa ele falar até o final para que você possa depois intervir e falar, poxa, daquilo que você falou, você até olha pro papelzinho assim, eu anotei aqui, super interessante, a gente tem uma solução bem legal, mas ó, antes de tudo, eu quero saber mais profundamente sobre isso, eu queria saber sobre aquilo. No meu caso, você tem budget, vocês pensam em terceirizar, enfim, a gente faz umas perguntas mais abertas ali para que eu possa depois pensar qual a proposta que eu vou fazer. Existe também um caso de você ter que ser muito humilde, que é assim, esse cliente não vai ser para mim. Às vezes você não tem solução para esse cliente. Eu fiz um call com um pessoal que tem uma plataforma de médicos e eles precisavam de influenciadores médicos e eu não tenho nenhum no meu network. E assim, era um job muito pequeno, porque eu ia ter que parar muitas horas para mapear. E assim, quando você não conhece o influenciador, por exemplo, é assim, eu vou te fazer uma estatística aqui na minha cabeça. Menos da metade responde quando você pede uma cotação, por exemplo, uma proposta ou media kit. Então tem casos que pra mim não vale a pena porque eu não tenho esse network, então eu mando e-mail, depois falo, poxa, eu não tenho esse network que vocês precisam. Se vocês precisarem de uma coisa mais específica, pode me procurar que eu tô aqui pra ajudar vocês e muito obrigada. Então assim, eu fiz todo o trabalho de prospectar, trabalho de... E aí na ponta eu vi que eu não resolvia. Então, por exemplo, pode ser que na hora que eu decidi que esse lead era um lead pra mim, eu errei. Claro que eu tinha umas oportunidades de trabalhar com ele em algumas outras áreas, mas eu entendi que eu tô em outro posicionamento. Eu não posso trabalhar abrindo foco pra várias coisas diferentes. Eu tenho que fazer o que eu sei fazer, entende? Então assim, não adianta também você querer fechar alguma coisa só pra fechar por causa de ego. Não deu certo? Agradece e deixa esse network ali pra você, porque com certeza você fazendo o ciclo inteiro e agradecendo no final, quando você não tem uma proposta pra essa pessoa, deixa a porta muito mais aberta do que você, sumir.
ou então algum cliente sumir com você. Você também quer cliente, que você fez uma reunião com alguém, recebeu uma proposta, não quer, fala que não quer, gente. Isso não mata ninguém. É verdade. A pessoa que tá aqui do outro lado tentando vender pra você, ela não tá fazendo nada de errado, ela tá fazendo o trabalho dela. Assim como você, quando você marca uma reunião. Esse foi direto para pelo menos uns 5 pessoas que eu fiz uma proposta, que eu fiz uma reunião e simplesmente me ignorou. E a gente tem, né, um prazo aí, mas vamos falar de follow-up depois desse mês. A venda, gente, B2B é entre duas empresas, né? Mas ela também é entre várias pessoas. Então são pessoas que estão do outro lado, elas precisam de soluções como a sua para poder crescer, investir, né, em outras coisas, e ela precisa de você. Então tenha muito cuidado, faça a reunião, mostre todos os pontos. Se você ali já sabe alguma solução que você pode atender, já fala um pouco de, você falou aqui, já tem isso aqui, vou preparar tudo, manda na proposta. Na proposta, sim, anexa seus cases para a pessoa poder clicar, para poder olhar, analisar. Nunca é demais informação, só não manda coisa gigantesca, que é chato de ler, ninguém gosta e a pessoa fica com preguiça. Tenta mandar essa proposta em até 24 horas, 48 no máximo. No próximo mês a gente vai falar sobre follow-up de vendas e fechamento de contrato, que a gente fez esse primeiro ciclo de vendas B2B para vocês. Deixa aqui nos comentários se ficou alguma dúvida, vai ser um prazer te responder. Me segue lá no Instagram, que é Menina Executiva, entra no Startups Stars, que é o meu portal que tem muita novidade, tô com 2 jornalistas, estamos bombando, é isso aí. No Twitter é Thali Lombardi, lá é mais besteira, tá? Não é empreendedorismo não. Mas é isso também, é isso, acabou? É isso, tchau, tchau.